Você sabe me dizer exatamente o que é o TDAH e como é que ele funciona no cérebro de uma pessoa? Bem, vem comigo porque hoje você vai aprender sobre isso. Então, bora! Mas antes de começarmos a falar como é que funciona o TDAH, vamos entender um pouquinho antes o que é o TDAH ou o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, que pode ou não ter consigo a hiperatividade, que é um estado mental onde o cérebro está muito entediado e precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, tornando-se assim a hiperatividade o foco de maior atividade da pessoa, a qual ela não consegue ficar quieta. Mas onde exatamente acontecem essas difusões cerebrais? Bem, para entendermos isso, vamos falar sobre um livro de uma renomada psiquiatra. Quem é a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva? Bem, a doutora Ana Beatriz lançou este seu livro aqui já deve ter algum tempo. A doutora Ana Beatriz é uma psiquiatra renomada e extremamente incrível, autora de outros diversos livros, como o best-seller com mais de 2.500 livros, 2.000 nada, 2.500.000 livros vendidos. E este aqui é o Mentes Inquietas. Eu provavelmente vou estar invertendo a imagem para vocês poderem ler direitinho, mas ela escreveu esse livro aqui, Mentes Inquietas, que se trata sobre TDAH, desatenção, hiperatividade e impulsividade. Ela também escreveu outros livros, escreveu um sobre o TOC, que é muito interessante, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é um grau maior de ansiedade, mas isso fica para outro vídeo. Bem, a doutora aqui, ela fala sobre o estado mental, que com o passar do tempo, o próprio TDAH se irrita com seus lapsos de dispersão, pois eles acabam gerando, além dos problemas de relacionamento interpessoal, grande dificuldade de organização em todos os setores de sua vida. E com o TDA, nesse caso ela vai usar bastante o termo TDA e não TDAH, ela diz que conforme as coisas vão deixando de acontecer, conforme o TDA tinha planejado, ele se frustra. Então, por que nós temos essa difusão cerebral? Por que nós temos esses lapsos mentais onde ocorrem uma maior atividade cerebral, né? Mas, antes disso, vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos, porque isso vai ser muito interessante. Bem, dentre os tratamentos para o TDA, nós temos alguns que podem ser medicamentosos, ou seja, que tem a presença de fármacos para podermos tratar este transtorno. E um desses principais medicamentos é o metilfenidato e a lisexantanfetamina, que é um nome muito difícil, mas que eu só decorei essa parte. Mas enfim, com seus nomes comerciais, sendo a Ritalina e o Venvanse. Eles são estimulantes cerebrais. E aí você pensa, poxa, mas uma pessoa que já tem a hiperatividade, que tem o TDAH, que tem o hiperfoco, hiperfoco, palavrinha nova, já vamos falar sobre ela. Por que ele toma então estimulantes cerebrais, sendo ele o Venvanse uma anfetamina? Sim, uma anfetamina. A mesma função, digamos assim, que drogas como a metanfetamina e outros tipos de anfetaminas que estão presentes em diversos medicamentos. Por isso que a Ritalina e o Venvanse são medicamentos de tarja preta e amarela. Tarja preta e amarela não, tarja preta e receita amarela. Sendo necessário você entrar na farmácia com essa receita para você pegar o medicamento. Então como é que eles agem no nosso cérebro se eles causam essa dependência? Se são, anfetaminas. Por que precisamos dela? Bem, esses medicamentos vão auxiliar na captação de algumas, como podemos dizer, alguns hormônios. Assim como ansiolíticos se ligam a receptores de serotonina, da mesma forma vai ocorrer com esses medicamentos que são tratados, na verdade, que são dados para tratamentos de TDA. Porque eles vão ajudar numa maior concentração e num maior foco dessas pessoas. E lembrando de foco, nós lembramos que eu falei da palavrinha hiperfoco.
O que é o hiperfoco? O hiperfoco é a fase, é a coisa em que o TDA mais se concentra. Então, não necessariamente a pessoa com déficit de atenção tem um déficit de atenção. Assim como a doutora Lia fala em seu livro, Mentes Inquietas, o TDA ele não tem necessariamente um déficit de atenção, mas sim, como podemos dizer, uma difusão em seu cérebro a qual ele tem mais interesse em outras coisas. Simplesmente assim. Então, a gente sempre ouviu falar de que as crianças hiperativas que não conseguem ficar paradas correm de um lado para o outro, escalam móveis e vivem a 1000 por hora. Mas por que isso acontece? Muito por conta da hiperatividade, que são descargas elétricas bem impulsivas, e o TDA. E a doutora cita aqui novamente. Quando pensamos em TDA, não devemos raciocinar como se estivéssemos diante de um cérebro, entre aspas, defeituoso. Devemos sim olhar como um foco diferente, pois, na verdade, o cérebro de um TDA apresenta um funcionamento bastante peculiar que acaba por lhe trazer um comportamento típico, capaz de ser responsável tanto por suas melhores características, isso é bem interessante, como por suas maiores angústias e desacertos vitais. Ou seja, o cérebro de uma pessoa com TDA não necessariamente é um cérebro defeituoso, um cérebro com uma deficiência. Afinal de contas, transtorno, algo que não é controlado, algo que está diferente, aquilo que faz mal. Então, podemos perceber que o TDA e o TDAH não necessariamente são problemas no nosso cérebro, mas sim algo que tem de diferente, algo peculiar. Então podemos entender então que o hiperfoco é a área em que o TDA, o TDAH, vai ter o maior foco. E daqui a pouco a gente vai começar a usar o termo mais TDA. É mais fácil, então eu estou abrangendo todas, ok? Então, digamos que, sei lá, eu estou aqui gravando esse vídeo, mas ao mesmo tempo eu posso estar extremamente interessado em, como por exemplo, jogar um belo videogame. Porque, apesar de um TDAH ter muito interesse em alguma coisa, como estar lendo um belo livro, pode parecer para ele mais interessante e com certeza mais estimulante jogar um belo videogame. Mas não é isso que importa. O que na verdade importa é que o cérebro TDAH está tão focado em alguma coisa que ele tem mais estímulo, mais interesse e com certeza para ele parece mais interessante, que ele acaba desenvolvendo alguns probleminhas que eu vou falar para vocês agora. Então, um desses problemas com certeza é a impulsividade e o maior descontrole do cérebro para coisas que têm um maior valor dopaminérgico. Uma dessas coisas que podem ter maior valor dopaminérgico para o TDAH, entenda dopaminérgico como o maior nível de dopamina para este TDAH, ok? Então, o que pode ser mais interessante para ele? Por exemplo, jogar videogames, ou ler um livro, gravar um vídeo, ou até mesmo cozinhar. E, falando isso, eu esqueci a panela no fogo e tá queimando ali, peraí. Droga! Achei meu livro. O que eu estava fazendo mesmo? Estranho. Bem, deixa eu voltar para os meus afazeres mesmo. Tá. Enviei os e-mails, a panela estava queimando, eu já parei, meu livro eu já guardei, mas... Sal balsâmico? Suplemento natural. Interessante isso aqui. Faz um barulho legal. Divertido. Então você entende que quanto mais for estimulante para o TDAH, mais ele vai se focar naquilo. E quanto menos estimulante,
menos ele vai se focar naquilo. Um dos maiores problemas para o TDAH pode ser coisas que para ele vão ser vícios ruins, como por exemplo o próprio tabagismo ou o vício em pornografia e a masturbação, que são coisas que o TDAH pode ter uma maior facilidade em vício. Alguns outros psicólogos e psiquiatras, os quais eu vou estar deixando aqui o link na descrição, eles comentam a respeito disso, de como funciona o cérebro de um TDAH no seu córtex pré-frontal e também, é claro, dos seus vícios em outras coisas, porque para eles é uma descarga maior de dopamina. Então, vocês acabaram de ver uma pequena cena de atuação, onde eu estava gravando vídeo, daí eu comecei a jogar videogame, depois eu voltei pro vídeo, a panela supostamente começou a queimar, daí eu fui escrever alguns e-mails e vi ali algo que parecia ser mais interessante, uma simples cápsula. Então vocês podem ver que se passar alguma coisa aqui para mim nessa parte aqui da varanda, eu provavelmente vou começar a focar nela se for mais interessante do que gravar esse vídeo aqui. Por exemplo, posso estar vendo alguma coisa aqui atrás, no reflexo aqui, e achar uma coisa muito mais interessante do que esse vídeo. E começar a ficar encarando ela. Então, esse foi o nosso vídeo de introdução ao TDAH para poder explicar para vocês exatamente um pouquinho mais de como funciona o cérebro, de como é que são essas questões do hiperfoco e o que necessariamente é o TDAH. Depois eu vou dar mais alguns exemplos para vocês, mas antes, lembre-se que tem sim tratamento sem ser com medicamentos. Atividade física é uma delas. Você fazer algumas coisas como atividades que precisam mais do seu foco, por exemplo, atividades de memória, atividades de leitura, ajudam muito. E tem que ser algo que seja desafiador e ao mesmo tempo estimulante para quem tem TDA, ok? Por quê? Porque isso atrapalha muito na escola e no desenvolvimento. E o TDAH não existe só em homens e mulheres, mas sim também em crianças e em adultos também. Pode tanto surgir quando a pessoa for uma jovem, ou quando a pessoa já estiver na fase adulta, quando ela estiver já mais idosa, mais velha. O TDAH pode sim surgir na fase adulta. Lembre-se sempre, medicamento só com prescrição médica. E, lembrando, tá? O diagnóstico de TDAH não é com um psicólogo, não. Como muitas outras doenças, como depressão, ansiedade e por aí vai. Tem que ter uma série de baterias de exames, tá? Nem só o psiquiatra pode te dar o diagnóstico, não. Tem que fazer exames com o neurologista, como por exemplo o P300 e alguns outros que são eletroestimulantes cerebrais, como aqueles que eles colocam várias coisinhas na sua cabeça e você vai fazer uma série de baterias de exames cerebrais, tá? Nada é doloroso, são apenas para testar a sua atenção, para testar a sua hiperatividade. Uma delas que eu até fiz, que eu me lembro, era de estar numa salinha com fone de ouvido, o médico do outro lado da sala, né, uma parede assim de vidro, e eu tinha que apertar um botão toda vez em que eu escutasse um barulho no fone de ouvido, fosse no lado esquerdo ou direito, e depois eu tinha que apertar e falar, foi no esquerdo, foi no direito, não escutei. E assim saiu o diagnóstico, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Esse vídeo deu um baita trabalho só na gravação, porque para mim tem 14 minutos de gravação, mas de edição com certeza vai ficar menor. Então, por favor, considere compartilhar esse vídeo aqui para as pessoas que você conhece, que seria interessante explicar para elas o que é o TDA, tá bom? Esse vídeo é um trabalho de gravação em si, porque toda vez tem corte de câmera, tem dinâmicas. Eu tinha pensado em gravar um vídeo assim, eu andando para lá e para cá e gravando, etc. Então, muitas ideias, tá? É isso, muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Considere se inscrever no canal se você quiser ficar por dentro de novos vídeos. Afinal de contas, esse é o primeiro vídeo em que eu volto depois de uns 2, 3 meses sem postar nada aqui do canal. Muito por conta da faculdade. Talvez eu volte a não postar vídeos por alguns meses, talvez 1 mês, 2 meses, porque, enfim, faculdade, minhas matérias do inglês e do espanhol vão voltar após o carnaval. Então é isso aí. Eu espero que esse vídeo esteja saindo o mais breve possível, porque eu tenho que editá-lo e eu espero não ficar concentrado em alguma coisa que seja bem mais estimulante para o meu cérebro do que editar esse vídeo aqui, tá bom? Um beijo para todos vocês que acompanharam esse vídeo e tchau. E leiam, tá? Principalmente esse livrinho aqui. Doutora Ana Beatriz, patrocina nós. Ai, como eu gostaria de um patrocínio, viu?
Não, 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 não.